sabemos que os governantes têm tratado as populações de rua de uma certa forma, tentando abraçar e tentando tirá-los das ruas como forma de contágio da pandemia de Covid-19. Mas isso a gente sabe que não é uma coisa que eles estão com pena dessa população, mas sim para não passar o vírus para as outras pessoas. Como é que o senhor avalia essa política de pegar essas pessoas que vivem vulnerabilidade nas ruas, colocar dentro de muitos alojamentos e, às vezes, em condições bem precárias, mas sabemos que não é uma condição de você salvar essas vidas, mas sim não contaminar o restante da sociedade? Como é que você avalia essa população? E, mais do que isso, como é que você avalia esse tipo de política, que não é só brasileira, mas no mundo todo? Olha, Wagner, acho que mais do que preocupação, né? É importante que, quando a gente investiga, uma camada de indignação, né? Eu acho que ver a população em situação de rua como vetores, antes de como população a ser protegida, né, transparece para a gente, né, uma dimensão quase que de eugenia, sabe? Pensada dessa forma. Vou pegar o exemplo, né, de um dos centros de transmissão da epidemia, onde ela é mais grave, nos Estados Unidos da América do Norte, né, no estado de Nova York. A população que mais morre, mais alta letalidade, acontece entre as pessoas mais pobres, entre os negros, entre latinos. Há inúmeras denúncias de escolhas dirigidas nos serviços de atendimento, negligenciando essas populações. E, no que tange a população em situação de rua, né, o confinamento, né, em abrigos acaba criando uma bolha de mútua transmissão, né? É quase como um reservatório para extinguir, né, o vírus, extinguindo a população que ele infecta, né? Isso não é um cálculo de tipo pragmático, isso é uma escolha, tá? Eu mostrei recentemente para um grupo de orientandos com quem eu venho debatendo, né, uma imagem muito forte, muito impactante, você deve ter visto também, que é aquela foto de um estacionamento em Las Vegas, né, em que há baias desenhadas no chão, né, para as pessoas dormirem sobre o asfalto, né, respeitando uma certa distância. É muito interessante, né, porque isso faz parte daquele... Isso ilustra muito aquele conceito Foucaultiano do esquadrinhamento, né? Você organiza disciplinarmente, né, quem que você vai deixar morrer, né? Como você vai morrer, né? Vai deixar morrer, né? Então, assim, me parece mais do que uma negligência, né? Me parece uma escolha muito dirigida, sabe? É claro que essa visão da população em situação de rua sempre como perigosa, né? Perigosa pelos seus hábitos, pelas suas intenções, né? pela sua alegada, né, não vinculação com regras civilizadas e tal, acaba ganhando um tom ainda mais cru, sabe, Wagner? É como se os seus corpos fossem perigosos simplesmente por estarem vivos. Não passa mais por intenção, não passa mais por uma moralidade, né? Passa pelo fato de estar ocupando lugar no espaço e estando vivo, né? Isso é muito assustador. Eu tenho participado de debates com grupos de defensores de direitos humanos na América Latina, e há situações muito graves, muito graves. No Equador, por exemplo, né, há corpos nas ruas. As pessoas tenham ou não tenham teto, né, o serviço, né, para transportar cadáveres está falhando. Até isso está saturado, né? Então, eu acho que essa convivência com a morte, essa cotidianidade da morte, né, é muito perigosa, não só para a população em situação de rua, para eles, é claro, porque envolve uma emergência da sua sobrevivência ou não, né? Mas isso tem um reflexo imediato da desumanização das pessoas que estão assistindo isso, e algumas que possam achar que isso é uma escolha que tem que ser feita, né? Infelizmente, eles, para que o problema não chegue até nós, essa falsa questão, né, traz para a gente uma crise ética que extrapola a situação dos periféricos, do pessoal que está à margem, como sempre acontece, né? As mudanças de rotinas civilizacionais, primeiro são, né, experimentadas com os mais vulneráveis. Então, é uma preocupação. Eu acho que a gente tem que sempre
sublinhar, né, o aspecto criminoso dessas escolhas, sabe? Como é que a ciência, e mais do que isso, as políticas públicas, podem tratar as pessoas mais vulneráveis dentro desse processo de pandemia e para além desse processo de pandemia? Como é que pode existir política pública que torne essas pessoas menos vulneráveis e menos sido tratadas como forma preconceituosa? Como é que você vê as políticas públicas e de que forma as políticas públicas podem fazer essas diferenças? Em primeiro lugar, a população em situação de rua, né, vocês vão acompanhar o meu raciocínio, acaba sendo resultante da falha sequencial de inúmeras políticas. Política de trabalho, políticas educacionais, política de segurança, política de habitação, política de saúde. Então, a gente tem todos esses perfis, né? E é muito comum, quando a gente fala a respeito disso, para os órgãos de imprensa em geral, pergunta se o que impele essas pessoas para a rua, né? Por um lado, é muito fácil de responder, por outro lado, não é nada fácil de responder, né? O fato de muitas dessas políticas não chegarem a uma parcela importante da nossa população, né? A ponto em que, por exemplo, né, um período de algumas semanas ou de alguns meses de desemprego faz a diferença entre ter casa e não ter casa, para a grande maioria da população brasileira, né? Você imagina o que pode acometer uma família de classe média baixa, média mesmo, né? Que pode ter, circunstancialmente, por 1 ou 2 semanas, a ajuda de uma rede de amigos, sobretudo de família, certo? Ter um teto, né? Aquilo que pode ser uma situação difícil para algumas classes sociais é uma situação insustentável para boa parte da população, né? Então, essa população que vive no limiar entre a rua e o abrigo, né, é aquela que está nas franjas de todas essas políticas que nós estamos falando, né? E aí, é claro, há uma estratificação também, né, e que outras camadas, né, de preconceito se alimentam, né, que é a condição de cor, a condição de gênero, né, a condição etária dessa população, né? Muita gente ainda vê, né, as pessoas que entram na fábula da meritocracia, e mesmo quando ela não tem esse nome, ela está pairando viralmente, né, em boa parte dos entendimentos que as pessoas têm sobre o mundo, que a população em situação de rua, em si, individualmente, é a prova de uma falência pessoal. Aquele indivíduo não deu certo. Aquele indivíduo não deu certo porque eu ouvi falar de uma pessoa numa situação difícil que conseguiu superar essa situação difícil. Tá? A gente vive num contexto em que há também uma ditadura, né, de uma falsa positividade das capacidades de superação, né? Você é tanto humano, tão digno, quanto mais você for capaz de se reinventar, de se superar, né? Então, frequentemente, né, o olhar preconceituoso pega a resultante, né, de uma sequência de tragédias. Você pega uma pessoa vivendo nas ruas com 3 meses, né, e a minha primeira pesquisa fala disso, né, ela tem as mesmas perspectivas e as mesmas crenças da possibilidade de sair da rua de uma pessoa que está há 10 anos. Significa que em 3 meses você consegue consolidar, né, um tipo de vinculação, né, que é tão grave quanto aquela que expulsa as pessoas para a rua, que é aquela que fixa as pessoas na rua. Certo? Eu não vou ter outra saída se não desenvolver a minha viração, né, aqui nesse espaço que me é dado, né? Então, como fazer política, né? É difícil, né, a gente dizer especificamente, dependendo do perfil da população, como é que eu vou tratar a população mais velha, como é que eu vou tratar a população que tem experiência laboral, como é que eu vou tratar a população que não tem experiência laboral, que não tem registro civil, né? Tem famílias de 2, 3 gerações que não têm registro civil, né? Então, como é que eu vou incorporar essas pessoas dentro de uma rotina que possa garantir proteção, possa garantir que ele aceite essa nova disciplina, né? Uma grande dificuldade quando a gente, e eu antes de pesquisar era voluntário em projetos que procuravam a reinserção social de meninos e meninas em situação de rua, uma coisa que aparentemente não é importante, mas a gente vê que na prática é importante. Essas pessoas precisam treinar o seu tom de voz para falar.
sabe? Porque eles estão acostumados a falar no espaço aberto em alta voz. Né? A sua apresentação pessoal, o seu tom de voz, num ambiente fechado, falando com uma autoridade, intimida essa autoridade e solidifica o preconceito que essa autoridade tem sobre eles. Sabe? São agressivos, são sujos, são inflexíveis a seguir regulamentos. Né? Então, assim, é difícil dizer qual é o acerto, né, da política de trabalho, da política de saúde, da política... Porque, como todas as políticas, elas terão o ajuste ao perfil de demanda. Né? Mas, para tirar essa camada de preconceito, que foi como você começou a formular a tua provocação, eu gastaria um pouco do que as prefeituras gastam com autopromoção ou na compra de artigos encomendados ou naqueles drops de informação no blog do jornalista famoso, sabe? Aquela curiosidade que é paga, aquele jabá que é pago pela prefeitura com dinheiro público, né? Para ter uma política que mostrasse a biografia das pessoas em situação de rua. Né? Já vi organizações não governamentais na Itália que tinham um trabalho muito interessante, que era criar séries no YouTube em que as pessoas falavam da sua biografia em 10, 15 minutos. Sabe? Colocar essas pessoas no mapa é fundamental para dizer, olha só, né? Não há uma diferença do barro que nós somos constituídos e da substância que constitui essas pessoas. Né? A gente vive um momento de absoluta animalização das relações. Né? Você, claro, né, por força da sua atividade, é muito ligado às imagens. Os companheiros que estão comigo nessa discussão são muito ligados à percepção do detalhe. Né? A gente vê muito circular nas redes sociais aquelas imagens feitas da varanda ou feitas da janela, né? Sempre num plano, né, horizontal. Eu olhando, meu igual está do outro lado da rua. Né? Se a gente baixar 40, 45 graus nesse ângulo, a gente vai ver a rua. Sabe? A gente vai ver aquele que perambula, aquele que entrega iFood, né? Aquele que aluga bicicleta, né? Aquele que pede no sinal. Né? Então, a gente tem um mapa angular da sociedade brasileira, da crise que ela está vivendo. Né? Só não é nem mudar o foco, sabe? É só mudar a direção mesmo. Sabe? Olhar mais para baixo, olhar mais em volta. Né? A gente fica falando, olha, essa crise vai mudar a maneira como nós olhamos para o semelhante. Não vai. Não vai ser por causa da crise. Né? Tem que ser necessariamente por um tipo de compromisso que a gente precisa ter, talvez contra o Estado, contra uma configuração de representação política, sabe? Que não representa nem a eles, né, nem a nós, porque ela precisa nos chantagear com crises sucessivas. Essa não vai ser a última crise, nem sanitária, nem de segurança, porque o estado de exceção precisa da sequência de crises. E como é que os políticos têm feito políticas públicas para diminuir as desigualdades, diminuir essa vulnerabilidade dessas pessoas? Como é que o senhor vê, não só no Brasil como no mundo, como essas políticas têm sido feitas? Bom, elas são muito superficiais. Né? Algumas são emergenciais, precisam ser. Né? A pessoa que está caindo de fome, ou que está com um problema emergencial de saúde, tem que ser atendida emergencialmente. Né? Elas, em geral, não pegam o processo do desenvolvimento das pessoas nas ruas, sabe? Esse é o meu grande problema. Né? Esse tem sido o foco da minha pesquisa. O que é que mantém as pessoas em situação de rua? E eu não vejo isso aqui, não vejo isso em muitos lugares. Né? E também não é uma relação, de novo, de escolha de prioridades. Olha, se a economia estiver indo bem, a gente pode fazer políticas melhores e incluir a população em situação de rua, né? Porque outras pessoas estão sendo atendidas, outras emergências estão sendo atendidas. Se a economia melhora, a gente divide melhor o bolo. Não é assim. Né? O país mais próspero deste modo de produção capitalista, né, os Estados Unidos da América do Norte, tem cerca de 27 mil pessoas, dados oficiais, vivendo nas ruas na sua capital, em Washington, uma cidade fria. Né? Você tem ideia? Você acha que o município do Rio de Janeiro vive uma condição emergencial com oficialmente 15 mil pessoas nas ruas? O Washington tem 27.
Né? O estado de Nova York, o estado, não só a cidade, tem 65 mil pessoas em situação de rua. O estado da Flórida, 42 mil pessoas. Né? Então, assim, não há uma relação entre a economia vai bem, a situação das pessoas que vivem nas ruas vai melhorar. Não, elas são produto, né, daquilo que sobra, do que transborda numa forma de produzir. Né? Elas não são a antítese da produção de riquezas. Né? Elas são o resultado da produção da escassez. Esse sistema precisa produzir escassez. Né? Os representantes da política que multiplicam, que dão continuidade a uma forma hegemônica de entender e de intervir sobre o mundo, não estão vendo isso como prioridade, não é por incoerência, é exatamente por coerência. Sabe? A população em situação de rua é pedagógica. Né? Ela mostra para as pessoas, olha, se você não se submeter ao assalariamento, esse é o destino provável para você e para os seus. Né? É uma prova viva, pedagógica, contundente, sensorial, de todas as maneiras. Visível, olfativa. Sabe? Quando uma pessoa em situação de rua passa por você, né, ela lembra da possibilidade de decadência. Né? A sociedade da abundância precisa lembrar a gente, para que a gente seja controlável, o tempo todo a possibilidade de mobilidade decadente, né, descendente das pessoas. Então, assim, acabar com a população de rua não só não é prioridade, como não é nem pauta.